Ei pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez, Rafael Bronizo aqui, e hoje nós vamos falar sobre leitura facial fisionômica, porém de uma forma um pouco diferente. Vamos tratar dos aspectos éticos e como forma de mais precisão e mais objetividade, eu encurtei o conteúdo para deixar mais específico no que tange à parte de leitura facial. Então, toda aquela parte ética, moral, filosófica, nós vamos hoje deixar de lado e, numa oportunidade presencial, nós abordamos com mais abrangência, certo? Então, seja muito bem-vindo, papel e caneta, porque o show vai começar! Bom, então, resumidamente, ética profissional indica os princípios fundamentais que orientam uma profissão. Então, se tivermos que simplificar tudo, a palavra seria conduta profissional. Como esse profissional se comporta? Quais são os regulamentos para aquela profissão, para aquela área? Então, é disso que nós vamos falar. E para nós abordarmos essa questão profissional, primeiro de tudo precisamos saber disso aqui, olha. Olha lá. Classificação Brasileira de Ocupação. Então, só para você entender, o chamado CBO, que faz parte do Ministério do Trabalho, essa classificação é uma numeraçãozinha, né, que corresponde a determinada ocupação oficializada aqui em território nacional. Então, olha lá, especificar, ó, minúsculo ali, ó, especificar e identificar todas as ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Então, você vê, tem os aspectos de habilitação e codificação. O que é isso? Vamos supor a profissão de psicólogo. Se você entrar lá no CBO e procurar a ocupação de psicólogo, você vai ver o que seria essa psicologia, você vê quais são os critérios para que alguém se torne psicólogo, quais as principais habilidades serão necessárias e assim sucessivamente. Então, tudo que temos em território nacional a nível de ocupação oficializada vai ter essa numeraçãozinha, cada um, né, com a sua numeraçãozinha, que é equivalente à ocupação. Então, tanto é que quando você, se você tem a sua carteira assinada, você pega lá e dá uma olhadinha, tem uma parte lá que vai estar assim, ó, CBO, aí tem uma numeração. Aquela numeração corresponde à ocupação. Outro ponto importante está aí, olha, são os conselhos de classe. Então, os conselhos de classe têm o objetivo de regular, orientar e fiscalizar a atividade profissional. Então, primeiro de tudo, se é oficializado no Brasil determinada profissão, naturalmente, dependendo do segmento, você vai ter o conselho. Então, esse conselho, como o nome já diz, trata de todos esses aspectos aí. É isso que dá, vamos dizer assim, uma segurança, né? Uma segurança no sentido de regulamentação. Então, quando a profissão ela é regulamentada, ela é regida por um conselho, ela não fica solta. E não tem isso de cada um faz o que quer, porque tem uma fiscalização, tem um acompanhamento, e é por isso, vou dar até um exemplo, a própria psicanálise. O regimento psicanalítico, ele não é fundamentado em conselhos, por causa de critérios internacionais. E olha a bagunça que é, infelizmente a verdade é essa. Hoje em dia, a pessoa ela abre um CNPJ e pode se denominar uma escola de psicanálise, sem seguir os pressupostos, sem ter uma sociedade por trás, porque eu vou falar sobre isso, que a psicanálise, como um exemplo, ela não tem um regimento de conselho, porém, existem várias sociedades, então é a sociedade que acaba regulamentando o
os seus, vamos dizer assim, os seus associados. E por falar em associado, ainda temos as associações, que o objetivo é agregar profissionais de determinada área, buscar aprimoramento profissional por meio de cursos, congressos e etc. Então faz a divulgação e a valorização das profissões. Então funciona como uma espécie de divulgação e valorização da profissão. Até coloquei isso também ali para vocês. Agora, se uma profissão ela tem o conselho, ela tem associações, ela tem sindicatos, que é o que eu vou falar agora na sequência, então você vai ver que é uma profissão mais respeitada, é uma profissão que vai ter mais olhar diferenciado e uma barreira de entrada maior. Vou dar um exemplo. É qualquer um hoje que consegue ser um médico? Não. Por quê? Porque ele vai ter toda a sua jornada, né, estudantil, acadêmica, e na sequência, então, ele vai poder exercer a sua profissão depois que passar por residência e tudo mais. Agora, alguns a barreira é maior ainda, né? Eu vou dar um exemplo dos próprios advogados. A pessoa ela passa pelo processo estudantil, acadêmico, depois ela se forma, ela já pode exercer a profissão? Não. Ela, para exercer a profissão, ela vai ter que passar pelo exame de ordem, que é a OAB. Depois, sim, ela fica apta para o exercício da profissão. Caso contrário, ela vai ser apenas bacharel em Direito. Aí, por último aqui, a questão, né, do sindicato, né, que representa e defende os interesses da categoria nas esferas jurídicas e extrajudiciais. É quando entra alguns impasses judiciais, enfim. Então vai ter aí o suporte do sindicato de classe. Bom, agora, o que isso tudo tem a ver com a fisiognomonia, com a leitura facial, com a análise facial, com a análise fisionômica, leitura de rosto, enfim, dê o nome que você quiser dar. Mas qual é a ligação de um com o outro? É porque, para mostrar para vocês o porquê qualquer pessoa hoje pode simplesmente botar um post, né, fazer um post nas redes sociais e se denominar especialista em leitura facial. Por quê? Porque não existe, a começar, né, não existe uma ocupação regulamentada específica em leitura facial. E quando se fala de fisiognomonia, ela está ali bem embutida dentro da medicina tradicional chinesa, que no Brasil é considerado uma esfera complementar, inclusive oficializada, regulamentada e aceita. Mas, mesmo assim, a leitura facial fisionômica que se faz nesse segmento é um pouco diferente, porque foca em aspectos de saúde, tal como leitura de pulso e também da língua. Então, quando se junta esses elementos, faz-se então a leitura, né, para verificação dos aspectos preventivos na saúde, tá? Isso na medicina tradicional chinesa. Então você percebe que, em se tratando dos aspectos de interpretação psicológico, comportamental, de caráter, conduta, temperamento, não é o foco principal dessa que eu acabei de mencionar. Com isso, a sensação que dá é que é um assunto solto, e é um assunto solto. Por isso que cada um pode fazer o que quer. Então alguém, de repente, começa a estudar e cria um método. Mas muitas vezes esse método não tem substância ao ponto de ter uma acreditação.
Mas, vamos supor, hoje em tempos de redes sociais, fica mais fácil, a pessoa já tem público, ela já tem uma voz ativa, já influencia, já tem voz de comando nas redes sociais, então ela simplesmente começa a falar, olha, agora eu faço leitura facial, análise facial, hoje eu interpreto os temperamentos. E pronto, em 2 tempos a pessoa se torna especialista. Mas por quê? Porque não tem essa barreira de entrada. Então, voltando, na classificação brasileira de ocupação, não existe essa barreira aí, né? Ou melhor, não existe essa oficialização. Quando se fala de conselho, não há um conselho específico. Não existem associações ou sociedades específicas. E não existe sindicato específico. Ou seja, fisiognomonia ou leitura facial é um assunto hoje solto. Portanto, se é um assunto solto, como se tratar de ética? Então, por isso que praticamente essa disciplina não existe. Eu, por exemplo, não conheço. Né? A gente até ouve falar uma coisa e outra, mas uma disciplina ética dentro de leitura facial não existe. E é por isso que eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos dentro da prática que eu venho observando e que você pode usar, né, para um benefício no seu processo profissional, né, caso o teu processo profissional envolva a leitura facial fisionômica. Então vamos falar agora da formação profissional. Bom, esse nome ele já é antiquado, porque se não existe uma profissão estabelecida, naturalmente não teremos uma formação profissional. Mas nós podemos e temos, né, diversos colegas que têm cursos de formação, de aperfeiçoamento, enfim, dentro de leitura facial, seja em qual esfera ou na nomenclatura tenha. Então vamos lá. Quando a gente vê dentro dos aspectos do Ministério do Trabalho, nós temos os tipos de formação, habilitação, qualificação e capacitação. Habilitação, esquece, porque o profissional habilitado é aquele que tem toda essa regulamentação que eu falei para vocês até agora. Desde conselho, quando não conselho, associação, ou os dois, enfim, tudinho. Tá? Então, para a pessoa ser habilitada em uma área, ela vai precisar fazer uma formação técnica, uma formação tecnológica, ou uma graduação, ou uma especialização que seja vinculado àquela determinada profissão e assim sucessivamente. Mas quem estuda leitura facial vai se enquadrar ali, olha, na qualificação. Porque a qualificação no Brasil, ela não exige uma habilitação. Ela só exige vamos dizer assim, um processo, né, de estudo e de verificação desse estudo. E aí você consegue. A barreira de entrada é menor ou quase nenhuma. É daí onde existem os cursos profissionalizantes, tá? Que não deixam de ser qualificação profissional. Que muitas vezes a pessoa é enganada, vai nessas franquias aí, fica 1 ano fazendo curso profissionalizante, quando na verdade aquele processo todo poderia ser feito em 1 semana, em 15 dias, e aí eles pegam, estende para 9, 10 meses, 1 ano, e aí vai mamando mensalidade. Mas é falta de informação, não é o objetivo aqui falar sobre isso e cada um faz o que quiser, tá? Mas dentro da leitura facial, os cursos que você vai encontrar são de qualificação, tá? E o curso de capacitação, ele é como se fosse uma extensão da habilitação ou uma extensão da capacitação. É como se fosse, vou dar um exemplo aqui bem... Você se formou em visagismo. Aí dentro do visagismo, você quer se especializar em cabelo. Então você faz uma capacitação.
E hoje, né, com essa metodologia EAD também, né, que são à distância, aí muitas pessoas até perguntam, mas o curso EAD em leitura facial, ele tem o mesmo reconhecimento do que o presencial? Primeiro de tudo, reconhecimento não existe, pessoal. Porque o reconhecimento, legalmente falando, é fruto de uma habilitação. O que nós podemos falar é, existe uma acreditação, existe uma certificação que você fez uma qualificação oriunda de um especialista ou de uma instituição que qualificou você, tá? Mas não confunda. Eu, particularmente, eu não gosto nem do termo formação, porque esse termo formar, ele é mais substancioso. Mas como entra no senso comum, a gente até fala, né? Formação em fisiognomonia, formação em leitura das microexpressões, dando outro exemplo aí, né? Então tem que se ter em mente. E o curso EAD, ele na verdade, pessoal, ele já existe, olha, há muito tempo. É só você olhar, a única forma que mudou é a forma de entrega. Antigamente era pelo correio, era por CDs, era por fascículos, era por apostilas enviadas para a casa das pessoas. Curso EAD sempre existiu. Aliás, sempre não, mas há muito tempo. A diferença é que hoje a entrega é online e é em tempo real, que ainda pode ser gravada ou pode ser, né, entregue ao vivo, né, porém virtualmente. Agora, a pessoa que pergunta, né, se a validade é a mesma, assim, vamos dizer, a oficialização é a mesma. Tá? A oficialização, né, ou seja, certificando, é a mesma. Agora, talvez o rendimento é que seja diferente. Por que o rendimento vai ser diferente? Por causa do tipo de atenção que a pessoa vai dedicar. Quando ela faz um curso EAD, ela se distrai, ela se perde. Presencialmente é diferente, até porque vai estar com um tutor ali do lado, vai estar com o especialista, com o professor ali, que vai poder dar, né, a devida atenção mais focal e o resultado ele tende a ser diferente. Mas a nova galera que está vindo, né, os novos, já estão entrando nesse novo formato aí, né, de aprendizado virtual, e não tem nada que, vamos dizer, desabone essa forma de entrega, né, da qualificação, da capacitação. E hoje em dia também tem o estudo híbrido, né, que é dentro dessa questão aí de habilitação, qualificação e capacitação. O híbrido é entrega de múltiplas formas, presencial e ao vivo, com aulas gravadas ou aulas ao vivo, né, ou enfim, de diversos métodos misturados. Então, basicamente, é isso. Agora nós vamos entrar para as práticas fundamentais em leitura facial.